E se eu te dissesse que o Deus que você conhece hoje já teve outros nomes e cada um deles revelava um rosto diferente do divino? A Bíblia não apenas permite, ela insiste que Deus é chamado por muitos nomes. Mas, e se isso não for apenas uma questão de linguagem? E se cada nome revelasse uma face oculta de Deus, uma porta para o que há de mais profundo em nós? Na aurora da consciência humana, quando o silêncio da criação ainda ecoava entre as pedras e as estrelas, o nome de Deus não era uma palavra, era uma sensação. Algo que não se pronunciava com a boca, mas que estremecia o interior do ser. Os primeiros homens, ao erguerem seus olhos para o firmamento, não buscavam apenas abrigo no divino, mas também identidade. Queriam saber: quem é aquele que me criou e por que me chama? Foi nesse vazio ancestral que os nomes começaram a nascer. Na tradição hebraica, o primeiro nome sussurrado nas Escrituras não foi Deus, mas Elohim, um plural estranho para um ser único. Elohim não era um nome comum, era majestade, era multiplicidade, era poder em estado bruto. Não era apenas o Criador, mas o arquiteto cósmico, aquele que molda os elementos com a mesma facilidade com que o oleiro molda o barro. Mas por que então um plural? Por que esse eco de múltiplas presenças num só ser? Jung talvez dissesse: porque no inconsciente coletivo, o divino nunca é simples. Ele é sombra e luz, gênese e destruição. E o nome precisa conter tudo isso. Mas o nome muda, porque o povo muda. Em um momento posterior, nos desertos ardentes e noites cheias de presságios, surge um nome ainda mais misterioso: Ika-Babu-A, um nome que não se pode pronunciar. Um nome sem vogais, que exige silêncio entre as letras, como se dissesse: não me nomeie ou me limitarás. Esse nome não é dado. Ele é revelado em um momento de absoluta entrega, quando Moisés pergunta: quem devo dizer que me enviou? E Deus responde: eu sou o que sou. É como se dissesse: eu serei o que tu precisares. O divino como espelho, como mutação. Yhwh é o ser em constante devir. Mas o ser humano nunca se contenta com um só nome. Quando sente dor, busca o consolo. De El Shaddai, o Deus da provisão, o peito nutridor. Quando é traído, clama por Elcana, o Deus zeloso que exige fidelidade como um amante ferido. Quando guerreia, grita por Adonai Tzvaot, o Senhor dos exércitos, aquele que marcha à frente da destruição. Cada nome, um arquétipo. Cada invocação, um acesso direto ao inconsciente. O nome de Deus é como um código. Ao pronunciá-lo, não apenas se chama uma divindade, se ativa uma força dentro do próprio ser. E com o tempo, esses nomes foram sendo enterrados, ocultados, substituídos. Os tradutores preferiram Deus ou Senhor. Mas o que se perdeu nessa troca? Talvez a consciência de que o divino é múltiplo dentro do um, que o mesmo Deus que oferece o colo também impõe o limite, que o mesmo que salva também fere. Porque para ser absoluto, Deus não pode ser unilateral. E aqui começa o dilema que carregamos até hoje. Quando oramos, a quem oramos? Ao Pai que ama, ao Juiz que pune, ao Eu Sou que transcende toda dualidade? Cada geração molda Deus à sua imagem, e o nome que escolhe revela mais sobre si mesma do que sobre o próprio Criador. Jung chamaria isso de projeção arquetípica. Os teólogos de revelação progressiva, mas talvez, no fundo, seja tudo a mesma coisa, uma tentativa de traduzir o infinito em uma sílaba. E nesse esforço, uma verdade se revela: Deus muda de nome, porque nós mudamos de necessidade. Houve um tempo em que os nomes de Deus não eram apenas palavras, mas realidades que moldavam o mundo. Eles não eram títulos abstratos, mas forças vivas, janelas abertas para a essência invisível que sustentava o universo. Naquela época,
Quando um homem pronunciava El Shaddai, ele não estava apenas se referindo ao Todo-Poderoso. Ele estava invocando a fonte de toda provisão e sustento, a figura materna de um Deus que acolhe, nutre e protege. O nome não era uma ideia, mas uma presença que o cercava como sombra no deserto, como água no meio da sede. A palavra se tornava carne, experiência, alívio. Mas, à medida que o tempo passou, os nomes começaram a se multiplicar. E quanto mais nomes Deus recebia, mais difusa se tornava sua imagem. E isso não foi um acidente. Cada geração parecia experimentar Deus de uma forma diferente. E por isso, cada geração o chamava de forma diferente. Para os guerreiros, ele era Ikadubabuatzvaot, o Senhor dos Exércitos. Para os quebrantados era El Hachum, o misericordioso. Para os sedentos de justiça, ele surgia como Elcana, o Deus zeloso, ardente como fogo que consome. E então vieram os profetas, e cada um via algo distinto. Isaías viu o Deus exaltado, elevado nos céus. Jeremias, o Deus ferido e rejeitado. Ezequiel viu rodas dentro de rodas, olhos por toda parte e um trono de fogo flutuando sobre a vastidão. Ninguém via o mesmo. E, no entanto, todos estavam certos. Foi nesse paradoxo que a psicologia moderna começou a farejar algo mais profundo. Carl Jung, mergulhado em sonhos e símbolos, percebeu que aquilo que as escrituras chamavam de nomes de Deus talvez fossem imagens arquetípicas, expressões do inconsciente coletivo, metáforas vivas do que a alma humana mais teme, deseja e busca. Quando o homem clamava a El Roi, o Deus que me vê, ele estava, na verdade, se conectando a uma necessidade arquetípica de ser reconhecido, validado, de existir. Quando gritava por El Shaddai, era o arquétipo da Mãe Divina que aflorava, uma ânsia ancestral por segurança, amparo, nutrição. Os nomes de Deus não eram apenas sobre Deus, eram também sobre nós. Mas se os nomes revelam, eles também escondem. A cada nome que damos a Deus, também limitamos aquilo que Ele pode ser. Quando dizemos que Ele é Pai, talvez estejamos fechando os olhos para o fato de que Ele também é Mãe. Quando o chamamos de Juiz, esquecemos que Ele também é Amante. Quando o vemos como Senhor, ignoramos o Deus que chora. O nome, ao mesmo tempo em que aproxima, também define. E tudo o que é definido é limitado. Foi essa tensão que Maria Madalena enfrentou. Para ela, Deus não era mais o nome que os fariseus recitavam nos templos. Ele tinha olhos, tinha carne, tinha compaixão. Jesus, para ela, era o Deus que atravessava o interdito, que tocava a impura, que acolhia a louca, que chamava pelo nome aquele que o mundo rotulava. E ali, na sua presença, ela compreendeu. O verdadeiro nome de Deus não podia ser dito, só vivido. Com o tempo, a própria Bíblia passou a incorporar essa multiplicidade. Em Gênesis, Deus é Elohim, plural. Em Êxodo, é Eu Sou, indefinido. Em Salmos, é rocha, refúgio, pastor, luz. Em Apocalipse, ele é o Alfa e o Ômega, o Cordeiro e o Leão, o início e o fim, a fragilidade e o poder. Em cada canto da Escritura, Deus muda de nome, e com isso muda de forma, não por inconstância, mas por misericórdia, pois ele se revela conforme a necessidade daquele que o busca. A pergunta que permanece é: o que esse Deus se torna para você? Talvez o verdadeiro mistério não esteja nos nomes que damos a Ele, mas na ousadia de permitir que Ele mude de nome diante dos nossos olhos, não para nos confundir, mas para nos curar. Mas mesmo depois de tantos nomes, tantos encontros com o sagrado, algo ainda pulsava no silêncio das Escrituras. Porque o momento mais decisivo não aconteceu num monte, nem no deserto, nem no templo. Aconteceu no meio do povo, entre pescadores, prostitutas e cobradores de impostos.
Aconteceu quando um homem começou a chamar Deus de algo completamente novo. Pai. Não um título régio, não um nome temível, não uma manifestação distante, mas Abba, uma palavra de criança, uma intimidade que os escribas jamais ousariam pronunciar. E foi isso que escandalizou os mestres da lei mais do que qualquer milagre. Porque naquele momento, Jesus não apenas revelava o nome, ele revelava o vínculo. Ele ensinava que o nome de Deus não é apenas uma palavra a ser dita, mas uma relação a ser vivida. Abba, não mais o Deus das distâncias, mas o Deus das entranhas, do cuidado, da presença. E é aí que tudo muda, porque quem chama Deus de Pai, chama o outro de irmão. A estrutura espiritual inteira se desloca. Os títulos sagrados se tornam portas e não muros. E cada nome, El Elyon, Adonai, Yahweh, te converte numa faceta da mesma face que agora olha para o ser humano com ternura. Mas com isso vem também um fardo. Porque se Deus está tão perto, tão íntimo, então Ele também sofre conosco. Ele sente. E é por isso que o nome mais chocante ainda estava por vir. Porque numa cruz, suspenso entre o céu e a terra, aquele homem chamado Jesus não usou nenhum dos nomes majestosos para invocar o divino. Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Um grito humano, um nome fragmentado, uma oração rasgada pela dor. E foi ali, no ponto mais baixo da experiência humana, que o nome de Deus alcançou sua forma mais vulnerável. E depois, silêncio. 3 dias de nome calado, de céu escuro, de sentido, perdido. Mas no 3º dia a pedra rolou, o túmulo se abriu. E o nome de Deus ressurgiu, não como palavra, mas como vida, como respiração, como fogo nos ossos. E a mensagem se espalhou. O nome de Deus agora habitava em pessoas. Vocês são o templo. Meu espírito habita em vocês. Isso não era apenas teologia, era revolução. Porque agora cada um que ama, que cura, que perdoa, carrega em si um reflexo desse nome. E não um nome rígido, único, intocável, mas um nome vivo, que pulsa com cada gesto, com cada lágrima, com cada ressurreição. E talvez seja por isso que até hoje não conseguimos prender Deus a uma única definição. Porque Ele continua mudando de nome. Não porque muda de essência, mas porque se revela de forma nova a cada geração. Aos perseguidos, Ele é refúgio. Aos órfãos, é pai. Aos aflitos, é consolo. Aos solitários, é presença. E aos que sofrem, Ele é aquele que sofreu também. E quando o nome se torna carne, quando ele toca a nossa realidade, então já não é mais apenas um som, é um caminho, é uma ponte, é uma porta para dentro de nós mesmos. No fundo, o que as Escrituras parecem dizer é que Deus nunca mudou de nome por capricho, nem por estética, mas porque a humanidade precisava de novas linguagens para acessá-lo. E cada vez que o coração humano se quebra ou se abre, um novo nome nasce. Não um nome inventado, mas revelado. Porque o nome de Deus não é um segredo para ser guardado. É um mistério para ser vivido. E talvez a pergunta mais importante não seja qual é o nome de Deus, mas sim, que nome Ele está tentando revelar a você agora?